Mas vamos seguir aquela linha de pensamento, de que não adianta apenas fazer a coisa certa, mas é importante fazer a coisa certa do jeito certo. Mais do que apenas fazer o que alguém disse para nós que deveríamos fazer. Quando nós entendemos não só que o mesmo Deus que nos mandou fazer nos dá bons motivos para executar, isso significa não que nós estamos colocando à prova o mandamento de Deus, vamos ver se é ou não é confiável. Não, mas nós entendemos que essas explicações, elas têm muito mais impacto na forma como fazemos do que apenas no fato de que os fazemos. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. O Êxodo 21 diz que quando um hebreu escravizasse outro hebreu do mesmo povo, no máximo 6 anos, no 7º tinha que deixar sair livre. Mas se a relação acontecesse um dos dois, não importa se estamos falando do senhor ou do escravo, fosse um edomita, por exemplo, do país vizinho, a lei de Êxodo 21 já não se aplicava. Então qual seria a possibilidade de alguém sair da escravidão? A terceira e última possibilidade era redenção. Como que nós podemos pensar, imaginar ou visualizar redenção? Como uma transação comercial. Então imagine, por exemplo, que eu tomei um empréstimo de uma determinada pessoa, né, querendo investir, por exemplo, na agricultura e deu tudo errado, perdi todo o dinheiro. Aquela pessoa, na hora de firmar o acordo comigo, não existia contrato em cartório, mas nós teríamos ido na frente dos anciãos que sentavam às portas da cidade, e o cara tinha dito: estou emprestando dinheiro a juros. Eu não estou correndo risco, não sou sócio dele. Se ele ganhar muito dinheiro com o meu dinheiro, ótimo para ele. Se ele perder dinheiro, eu não estou correndo risco. E vamos supor que eu fiz o empréstimo, fiz o investimento, deu tudo errado. Na hora que não era para chover, choveu. Na hora que não era para chover, perto da colheita, choveu. Deu geada e eu perdi, foi tudo. Você acha que eu poderia chegar para o cara que me emprestou e dizer: desculpa, aí foi mal? Ele ia olhar para mim e dizer: eu não corri risco. Quem correu foi você. Então provavelmente ele ia tomar meus bens. Não sendo suficiente, ele tomaria minhas propriedades. Não sendo suficiente, vamos imaginar que nesse caso não era, eu seria entregue como escravo. O último jubileu foi no ano passado. Quer dizer que o próximo é daqui 49 anos. Eu estou com 51, daqui 49 anos ao 100, não faço mais questão nenhuma de ser livre, né? Chegando lá, vive com saúde, eu prefiro o camarada cuidando de mim até a morte, me dando de comer e garantindo minha subsistência. O jubileu não é uma opção. A minha relação com ele era estritamente comercial, mas um de nós não era um hebreu, e Êxodo 21, de sair livre no 7º ano, não se aplicava. O que é que me sobrou? A possibilidade de redenção. Como isso funcionaria? Se houvesse algum dos meus parentes que tivesse dinheiro e condição, e fosse movido de compaixão e misericórdia para me socorrer, esse parente poderia vir e dizer: eu vou pagar a dívida do Luciano. No momento que ele pagasse a dívida para o meu credor, o credor deixava de ser meu dono, porque a escravidão, ela dependia do vínculo da dívida. Então não seria mais escravo com a dívida paga. Não apenas isso, os meus bens e propriedades, quando falamos de bens, na época você tem que pensar que era boi, cavalo, jumento, camelo, né? E propriedade, as terras que foram dadas para indenizá-lo e não quitaram, elas sairiam do poder dele. Isso significa só que eu deixei de ser escravo? Não. Que o meu resgatador, que tinha que ser um parente, que estava pagando a dívida, ele estava me comprando. Imagina hoje alguém negocia com o banco uma dívida e diz: olha, aqui te dou um juros menor, e compra a dívida do outro. Você transferiu toda a responsabilidade. Essa pessoa estaria me comprando, e até o próximo jubileu, ele seria meu dono e eu seria escravo dele. Mas passou a deixar de ser escravo de um para ser escravo do outro, não era trocar os 6 por meia dúzia? Não. Porque esse que me comprou, não me comprou para me tratar como escravo. O preço que ele estava pagando não valia a pena. Ele poderia comprar mais e melhores escravos com bem menos dinheiro. Normalmente ele fazia isso como um parente, para usar de misericórdia, e não me trataria debaixo de uma servidão pesada como a que eu estava. A menos que fosse a sogra lhe comprando para ser de contas, né? Você imagina que dentro dessa ideia de tratar como família, a ideia, né, seria obviamente um tratamento mais ameno. Esse era o desenho de redenção. Era uma transação comercial. Quando Efésios 1:7 fala que nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, qual é a ideia? Deus pega exatamente o exemplo que todo mundo conhece. É como se ele fosse dar o exemplo da feijoada. Pega aquilo que todo mundo conhece e diz: eu quero que vocês entendam o que é que Jesus veio fazer. Gente, Cristo veio pagar uma dívida.
Colossenses capítulo 2, verso 14 diz que o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças e nos era contrário, ele removeu do nosso meio e cravou na cruz. Por que ele veio pagar a dívida? Porque eu e você não poderíamos pagar. A dívida era tão alta que nos levou à escravidão. Qual escravidão? A do pecado. 2 de Pedro 2,19 diz: quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem cede não só ao pecado e à tentação, mas ao tentador, que é Satanás, ele se torna escravo de Satanás. E o ponto é, algum de nós poderia sair dessa condição? Não. O Salmo 49 diz assim nos versos 7 e 8: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem dar por ele a Deus o seu resgate. O que é essa ideia de dar o resgate? O texto continua e diz: pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Então ninguém podia redimir o irmão que entrou nessa condição de escravidão. Nós precisávamos de um Redentor. É aí que você vai entender o mistério da encarnação de Cristo dentro do plano Redentor. Porque Deus, na pessoa de Jesus, precisou se fazer homem. Porque só um parente com consanguinidade poderia se levantar como resgatador. E como não havia ninguém no nosso meio, porque cada um de nós nasceu debaixo da mesma dívida e da mesma escravidão, Deus diz: eu preciso enviar o resgatador. Então Cristo se torna homem e diz: eu vou pagar essa conta. No momento que ele pagou a conta, como eu disse, Colossenses 2,14 fala da quitação da dívida, o que ele realizou na verdade foi um ato de compra. Apocalipse 5 versos 9 e 10 diz: e cantava um cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. O que Jesus fez na cruz foi pagar uma dívida, e no ato de pagamento de dívida ele nos comprou. Isso significa o quê? Tem crente dizendo: eu era escravo, não sou mais. Digo: não, tu era escravo de Satanás, e de Satanás você não é mais escravo. Mas você não pode dizer que não é escravo, porque na verdade você foi comprado e agora você tem um novo dono. A diferença é que o novo dono não nos trata como escravos, e sim como família. Aí você vai entender Paulo escrevendo em Gálatas 4 e Romanos 8: não recebeste de novo o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E a Bíblia diz: se somos filhos, somos herdeiros. Ou seja, ele não apenas ao nos comprar com tudo que nós tínhamos, disse: vocês vão poder usufruir do que perderam, e já era de vocês. Mas está dizendo: ainda vou dar mais, eu faço vocês meus herdeiros, para usufruírem aquilo que é meu. Mas o fato de que ele usou de bondade e misericórdia, e que ele não nos trata como escravos e sim como família, não muda o fato de que legalmente ele é nosso Senhor e nós somos seus escravos. Então você vai ver o mesmo Paulo que diz que nós não estamos com temor debaixo do espírito de escravidão, Paulo dizendo: eu, Paulo, servo. A palavra servo significa escravo de Cristo. Ou seja, o fato de que somos filhos. Eu vejo algumas pessoas dizendo: você é filho, não é escravo. Eu digo: não, você é tanto um quanto o outro. A diferença é que ele te trata como filho e quer que você tenha no mínimo uma consciência de gratidão, de que ele te comprou. E que mesmo não te tratando como escravo, ele tem o direito de ser seu senhor e de ser seu dono. Então, se você entende o que é redenção, você tem que entender a consequência. Qual a consequência ou o resultado? Deus é o nosso dono. Ele nos comprou, ele é dono por direito. Quem está entendendo, diga amém.